Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, como sou obreiro da casa e me sinto com liberdade de pedir a vossa atenção, eu tenho algo muito especial da parte do Senhor para falar nessa noite. Quarta-feira é intitulado no campo da Digna, grande maioria das congregações, como culto de milagre. E hoje eu vou estar falando de milagre também, só que um outro tipo de milagre. Não muitas das vezes o milagre que nós estamos na ânsia de obter, mas o milagre que acontece dia após dia na nossa vida e que muitas das vezes, por falta de atenção nossa, nós não observamos que todo dia Deus está fazendo esse milagre em nosso meio. Todo dia Deus opera um milagre em nosso meio, por conta da correria, por conta da labuta, por conta da ansiedade, dos problemas da luta. A gente não observa. A gente está esperando o cego ver, o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar, e isso para nós é milagre. Mas o milagre diário que Deus faz passa despercebido. E é sobre esse milagre que eu quero falar nessa noite. Glória a Jesus. Nós lemos dois textos, porque Deus colocou no meu coração para os irmãos entenderem. O primeiro texto está falando da ressurreição de Jesus. E aqui eu quero fazer uma introdução rápida e dizer que tudo é derivado, tudo é consequência da ressurreição de Jesus. Tudo, irmãos, tudo. O apóstolo Paulo chega a dizer com ousadia e por inspiração do Senhor que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé e pobre nós somos e mais miserável de todos os homens. Ou seja, Jesus ressuscitou e por esse motivo nós cremos, nós confiamos, nós ousamos, nós louvamos, nós nos levantamos a cada dia com fé, nós nos levantamos a cada dia com vontade de vencer, com vontade de sobressair sobre tudo, porque Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria só mais uma religião. Então, o texto de Marcos 16 fala a respeito da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, eu peço a sua atenção, e eu não vou me demorar, até porque eu não tenho muito tempo, mas eu gosto de explicar a palavra. O meu estilo de pregação é explicando o texto. Mateus capítulo 6, Jesus está desconstruindo a filosofia de uma geração. Por quê? Porque se você ler em casa Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, é o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus só fala coisas contrárias ao pensamento daquele povo. No Sermão do Monte, Jesus está falando de humildade. No Sermão do Monte, Jesus está falando de oração. No Sermão do Monte, Jesus está falando de jejum. No Sermão do Monte, Jesus está falando de amor. No Sermão do Monte, Jesus está falando de devoção. Tudo aquilo que muitos não praticavam. E no Sermão do Monte, Jesus muda a ênfase da terra para o céu. É isso que Deus quer na minha e na tua vida. Tirar os nossos olhos da terra, tirar os nossos olhos do material, do visível, e colocar nossos olhos lá no espiritual, lá no eterno, lá no glorioso. O povo queria pão, o povo queria peixe, o povo queria que Roma saísse das suas terras, o povo queria um novo império de Israel. Qual foi a pergunta que fizeram para o Senhor? És tu o Messias vindo da parte de Deus? Mas não o Messias da salvação, o Messias político que iria livrar Israel de Roma. Então Jesus está pregando ali em Mateus 6 o seguinte: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Irmãos, um balde de água fria para o povo, porque o povo se preocupava com comida, o povo se preocupava com vestimenta, o povo se preocupava com onde vai morar, onde vai dormir, o que vai comer, o que vai vestir. O povo se preocupava com segurança, o povo se preocupava com finança. E Jesus fala assim: vocês estão equivocados. Não se preocupe com essa vida. Não se preocupe com o haver de comer. Não se preocupe com o haver de vestir. Mas antes, nós temos que se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. Agora, é interessante, nessa introdução, antes de entrar no texto, é que Jesus não ignorou que aquelas necessidades que o povo tanto se preocupava era de fato necessidade. Jesus não disse que não era necessário, Jesus só disse que não era prioridade. Há uma grande diferença entre necessidade e prioridade. Necessidade eu posso até esperar, prioridade eu não posso negociar. Então Jesus mostrou que a necessidade era real, era verdadeira, mas tinha uma prioridade antes da necessidade. Qual era a prioridade, pregador? O reino de Deus, a justiça de Deus, a palavra de Deus, a devoção a Deus, a fé a Deus, o temor a Deus, a confiança a Deus, que naquela época
estava restrita aos fariseus. Só fariseu pregava, só fariseu orava, só fariseu testemunhava, quando na verdade a palavra do Senhor é para todos os moradores da terra praticá-la. Então Jesus está dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Eu anotei aqui, a advertência de Jesus foi contra a ansiedade e a preocupação. E quantas coisas básicas da vida, porque, irmãos, eu estou perdendo um tempinho aqui para a gente entender, porque já é tudo de milagre. E muitas das vezes eu quero falar de mim e não de você. Muitas das vezes eu entro aqui querendo um milagre físico de Deus. Eu entro aqui querendo a bênção no meu casamento. Eu entro aqui querendo a libertação da minha família. Eu entro aqui querendo promoção no trabalho. Eu entro aqui querendo porta aberta. Eu entro aqui querendo vitória. E Deus está querendo que eu entre aqui pensando em crescer espiritualmente para alcançar a glória do Senhor na minha vida. Então a ênfase de Jesus é nas coisas espirituais. Por quê? Alimento ele te dá porque ele dá para as aves. Veste ele te dá porque ele veste a erva do campo. Porta aberta ele te dá porque sem ela você não sobrevive. Então Jesus está tirando a visão da terra e levando para o céu. E é isso que eu quero que a igreja entenda nessa noite. Segundo ponto. Olha como é que o ensino de Jesus é tão maravilhoso. Porque se por um lado, aprenda isso que eu estou sentindo a presença do Senhor aqui na minha vida e na sua também. Se por um lado Jesus censurou a preocupação da ansiedade, por outro lado, ele aconselhou a gente a buscar. Porque em Mateus 6, ele censurou a preocupação da ansiedade. Que eu vou comer, que vou vestir, que porta que vai se abrir, será que amanhã eu vou ser bênção, será que amanhã vai ter vitória? Ele censurou essa preocupação. Mas em João 15, anotei aqui, olha o que ele disse para o seu discípulo. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, o pecado não está no pedir, o pecado está no que pedir. Porque se Deus te alimenta todo dia, tu vai ficar todo dia pedindo para Deus te alimentar? Se Deus cuida das tuas vestes todo dia, tu vai ficar todo dia pedindo para Deus te vestir? Não, irmão, muda a oração. Deus já te alimenta, Deus já te veste. Pede agora para Ele revelar a glória dele na tua vida. Ele disse, se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo. E o Pai vos fará. A ênfase de Jesus está na comunhão e no relacionamento, não no suprimento das necessidades. Isso aqui é lindo, irmão. É um tapa na nossa cara. A gente procura suprimento e Jesus está atrás de nos dar relacionamento. Porque quem não tem relacionamento até pode ter suprimento. Agora, quem tem relacionamento, o suprimento é garantido. É garantido. Só um parênteses aqui que eu não estava programado. Para quem Jesus apareceu depois de ressuscitado? Para os fariseus? Para os romanos? Para Pôncio Pilatos? Para a igreja, porque com a igreja ele se relacionava. Então eu não tinha direito dos outros verem ressurreto. Só tem direito de ver Jesus ressuscitado quem o conhece e quem caminha nas suas pisaduras. Então se por um lado ele censurou, por outro lado ele aconselhou, motivou. Olha o que diz mais João 15,16. E aqui é um parênteses que eu faço, muito importante na nossa vida. Qual é a prioridade da minha vida? Eu vou responder para você com base na palavra do Senhor. João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha o que diz mais o texto. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, Ele vos conceda. Sabe o que eu aprendo aqui com um simples exame na Bíblia? É que prioridade é eu saber que a minha vida não é minha, é do Senhor. Porque a minha vida, e eu sou um testemunho vivo disso, a minha vida natural já está morta. Se eu fosse viver pelos meus passos, já estaria morto. Então os passos que eu dou agora é os passos da fé, é os passos da vida espiritual. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para uma missão. Eu escolhi vocês e nomeei vocês meus discípulos. Para quê?
para ser chamado de discípulo e ser aplaudido? Não, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui está um grande detalhe da vida cristã. Não é só frutificar, não é só testemunhar, não é só pregar, não é só cantar, não é só louvar, é fazer tudo isso e permanecer na presença. É pregar e permanecer, é louvar e permanecer, é testemunhar e seguir testemunhando até o arrebatamento, ou até o dia da morte. Então Jesus está dizendo: eu vos escolhi, vos nomeei e quero que vocês dê fruto e o vosso fruto permaneça. Agora, olha que coisa interessante. Jesus declara que a sua escolha é fruto da graça e não da decisão humana. Irmão, ninguém aqui escolheu Jesus. Ele que nos escolheu. E a partir dessa escolha, Ele nos tocou, nos aquebrantou, enviou livramento, enviou profeta, fechou a porta aqui, fechou a porta ali, permitiu até a morte aparecer para que a gente viesse reconhecer a Ele. Aleluia. Ele nos escolheu em primeiro lugar. A graça veio primeiro. Segundo, esta foi a escolha para a frutificação. Irmão, isso aqui é tão importante. É tão importante. Antes de avaliar, olha só. Antes de eu avaliar, eu tenho aprendido isso com Deus. Antes de eu avaliar se eu sou uma bênção para os irmãos, eu tenho que avaliar se eu sou uma bênção para mim mesmo. Porque o primeiro fruto não é um fruto público. O primeiro fruto não é um fruto que todo mundo vê. O primeiro fruto é o fruto que só Deus vê. O primeiro fruto não é um fruto externo, é um fruto interno. Então eu tenho que ver se eu estou frutificando para Deus, para depois eu imaginar eu frutificando para os irmãos. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu nomeei vocês para a frutificação, para que o vosso fruto permaneça. Agora aqui está o teu milagre. Olha o que diz o resto do versículo. Para que o vosso fruto permaneça, a fim é a consequência, o resultado, a fim de que tudo quanto perdides, o Pai vos conceda. Então é requisito básico, para a minha oração ser aceita, para o meu milagre chegar, eu estar frutificando. Deus não vai dar milagre para ninguém que não está frutificando. Não é válido para o Senhor dar milagre para ninguém que não está frutificando. O Senhor vai operar milagre na vida daquele que está frutificando. Porque milagre não salva. Milagre só é a evidência do poder de Deus. Jesus enfatizou isso. E por que eu fiz essa introdução? Porque olha só, eu tenho alguns minutinhos e eu vou correr para entregar isso para vocês. Eu quero falar de Pedro aqui, agora nessa parte da mensagem, porque Pedro foi chamado, Pedro fracassou no seu chamado e Pedro foi restaurado do seu chamado. E esse é o milagre que eu quero pregar aqui nessa noite. Nós fomos chamados, em algum momento de nossa vida nós podemos fracassar, mas Deus sempre vai nos restaurar do nosso fracasso. Primeiro momento, Pedro foi chamado. E Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. É a doutrina da eleição. Quando nós aprendemos que foi Ele que nos chamou, se Ele nos chamou, Ele está garantindo o que Ele fez. Eu vou usar o exemplo da irmã Dalva porque eu estou sentindo no coração. Irmão Dalva, se Deus te chamou, Ele vai garantir esse chamado até o fim. Se Ele chamou a irmã, Ele vai garantir a sua escolha. Ele que garante a nossa chamada, desde que nós estejamos dando fruto. Então, Deus escolheu, Jesus escolheu a Pedro e tirou Pedro, anotei aqui, da ignorância para o conhecimento. Tirou Pedro da morte para a vida. Tirou Pedro da escassez para a frutificação. Qual era o fruto que Pedro dava? Nenhum. Pedro era ignorante, Pedro estava morto no seu pecado, Pedro era murmurador, Pedro era só mais um na fila do pão. Mas a partir do chamado de Deus, ele teve o conhecimento da verdade, ele teve a vida espiritual e ele teve frutos na sua vida. Então, em primeiro lugar, Deus me chama da ignorância para o conhecimento. Olha o que Deus já fez na tua vida. Tu não conhecia nada. Tu não conhecia sobre a Trindade. Tu não conhecia sobre a vida eterna. Tu não conhecia sobre o pecado. Tu não conhecia sobre as armadilhas do diabo. Hoje você conhece sobre a eternidade. Hoje você conhece sobre quem é Jesus. Hoje você sabe aonde o inimigo age e você vê. Primeira bênção do chamado: conhecimento, irmão. O conhecimento é uma bênção de Deus na nossa vida. Porque é através do conhecimento que a gente desvia do mal. O que Provérbios 22:6 diz? Ensina o menino no caminho que deve andar. Por quê? Esse conhecimento que ele vai adquirir
vai livrar ele do mal. E se ele se desviar, fica tranquilo, o conhecimento dele traz de volta ele para o caminho. Então o conhecimento foi a primeira bênção que Jesus entregou para os seus discípulos. Conhecimento da verdade. Não o conhecimento que os fariseus transmitiam, mas o conhecimento do próprio Filho de Deus. Segundo, a vida. A partir do momento que Jesus chamou eles, e no caso é eu e você aqui na pregação, Jesus chamou eles da morte para a vida. Terceiro, da escassez para a frutificação. Irmãos, Pedro já começou a frutificar. Por quê? A partir daquele encontro que ele teve com Jesus lá no Mar da Galileia, ele levou Jesus para onde? Para dentro da sua casa. A sua sogra estava morrendo de enfermidade de febre. E ali o primeiro fruto de Pedro foi a cura da sua sogra. Ele levou Jesus para dentro da sua casa e como fruto daquela missão que ele fez, a sogra de Pedro foi curada. E ali Jesus ficou tão confortável em Cafarnaum que decidiu fazer de Cafarnaum o seu quartel-general. Só que Pedro foi caminhando, e aqui é onde eu quero falar para os irmãos. Pedro foi caminhando, e pode ser você, pode ser eu. Pedro foi caminhando e acabou fracassando, acabou caindo. E esse é o maior milagre da nossa vida, irmãos. Sabe por causa de quê? Porque tem situações na nossa vida, eu ainda não experimentei, mas o meu coração já está preparado para isso. Eu sempre falo isso. Eu ainda não experimentei uma enfermidade, mas se eu experimentar um momento de enfermidade, eu sei que meu Deus permitiu e eu sei que meu Deus é poderoso para me livrar dela. Aleluia! Então tem pessoas que vão seguir com determinados problemas até a morte. Isso não significa que Deus não está presente. Isso não significa que Deus não é poderoso. É porque Deus tem suas maneiras de trabalhar na vida de cada um da sua forma. Pedro fracassou. Eu quero dar ênfase nessa palavra, fracasso. Mas pregador, hoje é culto de milagre, você vai falar sobre fracasso? Ora, você não fracassa não? Você não erra não? Não tem dia que você não está desgostoso dela não? Não tem dia que você não está para baixo não? Não tem dia que o diabo não está, parece maior do que você não? Tem esses dias na nossa vida. Pedro também teve esses dias. Agora, muito interessante, teve diversos fatores que levou Pedro ao seu fracasso. Teve o fator da sua natureza carnal, teve o fator do medo que ele tinha, teve o fator do seu orgulho como homem, como judeu, teve o fator das investidas do diabo. Agora, o mais lindo de tudo, independente dos fatores que levaram Pedro à queda, Jesus já tinha intercedido por ele, para que ele se levantasse daquele fracasso. Aleluia! Em Lucas capítulo 22, versículo 31, na última semana de Jesus, Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, Satanás consultou a mim, Satanás vos requereu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleça a tua fé. E tu, olha só o que Jesus disse para Pedro: e tu, quando te converteres, anima teus irmãos. Isso aqui é lindo, irmãos. Aleluia. Porque ainda que o inimigo esteja um laço preparado, ainda que o adversário esteja de pé na nossa frente, Jesus já está falando que aquilo ali não vai ser o fim. Já tem um plano de restauração adiante de nós, para que nós venhamos nos levantar, e ao nos levantar, levantemos-nos uns aos outros. Aleluia! Por que Jesus estava dizendo isso para Pedro? Porque Pedro iria negá-lo. Pedro iria negá-lo, eficazmente negá-lo. Pedro iria dizer 3 vezes: não conheço este homem, não sei quem é este homem. Maldito seja, não conheço este homem. Irmãos, a gente tem que olhar para esses homens e aprender com seus erros, com seus sofrimentos, com suas experiências. Jeremias também teve isso na sua vida. Jeremias capítulo 15, estava estudando ontem, antes de preparar essa mensagem. Jeremias chegou um momento que ele começou a duvidar do seu ministério profético. Por quê? Pregava e o povo não ouvia, pregava e o povo não escutava, pregava e o povo não dava atenção. Ele chegou e falou: Senhor, olha só o que Jeremias falou, Jeremias capítulo 15: és tu para mim como um ribeiro no deserto? Eu fui estudar o que significa isso. Ribeiro no deserto, uma hora tem água, outra hora está seco. Ele comparou Deus como uma hora outra hora deixa de ser. E ali Deus repreendeu o profeta e falou assim: Jeremias, volta para a fé, volta para a confiança. O povo que tem que se render à palavra, não você que tem que se render à rebeldia do povo. Abacuque, o que Abacuque falou? Senhor, cadê a justiça? O ímpio oprime o justo, a justiça é transformada em injustiça, cadê a justiça?
Isaías, Daniel, quantos homens? Moisés foi lá no Egito falar com o faraó. Quando ele voltou, o faraó fez pior ainda com o povo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor entende a nossa ignorância, mas o Senhor não tolera a nossa incredulidade. O Senhor entende os nossos dias maus, mas o Senhor não quer que os dias maus prevaleçam na nossa vida. E o milagre maior que Deus faz na nossa vida é todo dia nos restaurar para uma fé viva, genuína e verdadeira. Glória a Deus. Já partindo para o final, Pedro caiu, Pedro fracassou. Imagina o sofrimento daquele homem. Era o líder do discípulo, o líder do colegiado apostólico, negando o Senhor. Aquele que disse que ainda que todos te neguem, eu darei a minha vida por ti, ele negou. Então aqui no capítulo 21 de João, nós lemos o seguinte, olha o que diz versículo, capítulo 21, versículo 17. E disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jona, amas-me? Então Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Irmãos, Jesus não perde tempo com nossos erros. Jesus não perde tempo nos consolando dos erros, não. Jesus perdoa os erros, anima a gente e fala assim: continua no teu chamado, continua no teu ministério, continua na tua vocação. Quem fica se magoando pelos erros somos nós, e quem usa dos erros é Satanás. É Satanás que pisa, é Satanás que fere, é Satanás que machuca. Jesus não. Tu errou, se levanta do teu erro, levanta a tua cabeça e continua a tua chamada. O que Jesus disse para a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, a igreja que deixou as primeiras obras, o primeiro amor: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, senão virei breve sobre ti e removerei o teu candelabro. Então o papel que Deus quer desempenhar na minha vida é de renovação diária, porque diariamente a gente erra, diariamente a gente fracassa, diariamente a gente cai. Só que para cada queda nossa tem uma restauração da parte do Senhor, para cada fracasso nosso tem um sucesso da parte do Senhor. Terceiro, a pergunta enfática de Jesus confronta e cura Pedro. Eu nunca vi ninguém se arrepender de pecado sendo elogiado. Eu nunca vi ninguém ser restaurado com alguém dando carinho nas costas dele. Nós somos convertidos a Cristo, nós somos restaurados quando o Senhor lança diante de nós o nosso erro e pede para que a gente abandone ele, porque tem uma vida melhor para nós. Então, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Uma. Pedro, tu me amas? Duas. Pedro, tu me amas? Três. Jesus estava confrontando Pedro aonde ele errou e ao mesmo tempo curando Pedro, dizendo o quê? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me negou, mas tu é pastor. Pedro, tu me negou, mas tu é liderança. Pedro, tu me negou, mas quando eu subir, tu que vai ficar com os discípulos na terra. E eu vi um estudo hoje mais cedo maravilhoso. Se você observar a vida de Pedro antes e depois disso, Pedro foi indomável. No Pentecoste, ele que era o preleitor. No Sinédrio, ele que era o defensor da fé. Lá em Samaria, ele que pregou. Lá na casa de Cornélio, ele que foi o instrumento do batismo com o Espírito Santo dos gentios. Ele que levou a ponte da salvação dos judeus para os gentios, porque Deus é um Deus de restauração. E o maior milagre, estou encerrando, o maior milagre, meus irmãos, não é a porta aberta, não é o suprimento, não é a vitória, é a restauração da minha fé, a restauração da tua fé, porque se você estiver de pé, tudo vai acontecer, tudo vai acontecer. Deus tem bênção, Deus tem vitória. Deus restaurou Pedro, e Pedro foi um novo homem, um novo Simão. Pedro foi um líder indomável até a morte. E ele disse para Jesus: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei, e por ti darei minha vida. E negou, mas depois ele cumpriu a sua palavra dentro da sua vida para Jesus, sendo crucificado segundo a tradição, de cabeça para baixo, por não se achava digno de ser morto como seu Senhor. Então o que eu quero dizer aqui nessa noite, encerrando, é que o maior milagre de Deus na minha vida, na tua vida, é a renovação da tua fé, é a restauração da tua fé. É porque o Senhor, e assim, eu falei emocionado, o Senhor não deixa a gente caído no pecado. O Senhor vai lá e nos restaura, o Senhor vai lá e nos levanta, o Senhor vai lá e nos dá autoridade, o Senhor vai lá e nos dá poder, o Senhor vai lá e nos usa como tem feito comigo hoje, por graça. Porque para nós
Ele é a salvação e Ele conta conosco como pastor. Encerrando, Ele chamou Pedro como pescador, mas deixou Pedro na terra como pastor. Ele falou lá no começo: Pedro, vem, vou te ensinar a pescar homem. E antes de subir, ele falou assim: apacenta minhas ovelhas. Você é pescador, você pesca, mas você também é pastor, você cuida. Você pesca o peixe e você cuida do peixe. Você pesca as almas e você também cuida das almas. Amém? Eu agradeço a oportunidade que você receba essa palavra da parte do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.